Lição número 2, Neemias. Neemias recebe mais notícias. A oração de Neemias. Neemias se manifesta. Neemias é enviado. E Neemias se prepara para a sua tarefa. São estes os temas que estudaremos na lição desta semana. Olá, amigos. É muito bom ter a oportunidade de estudar a Bíblia com vocês mais uma vez. No estudo de hoje falaremos sobre Neemias. E o verso para memorizar de hoje está em Neemias, capítulo 1, versículo 4 e 5. E nos diz o seguinte: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esses dois versos que acabamos de ler fazem parte da oração de Neemias, quando fica então sabendo da situação do povo de Deus em Jerusalém. Como nós estudamos na semana passada, houve dois retornos a Jerusalém. O primeiro comandado por Zorobabel e o segundo comandado por Esdras. Quando Zorobabel volta com o primeiro grupo, mais ou menos 50 mil pessoas, eles tinham uma missão, e sua missão era reedificar o templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor 70 anos antes. O segundo grupo, que volta sob a liderança de Esdras, tem como objetivo a reconstrução da cidade. Então, até aqui nós já temos dois grupos que retornaram a Jerusalém. E na lição dessa semana nós veremos o preparo, a missão e o envio de um terceiro grupo a Jerusalém. Como eu falei a vocês na semana passada, assim como a ida à Babilônia aconteceu em 3 vezes, o retorno da Babilônia, o retorno do exílio, se daria também em 3 vezes. Primeiro, Zorobabel, segundo, Esdras e terceiro, então, Neemias. Como nós já estudamos na lição anterior, nós sabemos que não foi fácil para o povo de Deus conseguir reconstruir o templo, conseguir reconstruir a cidade. Eles tiveram muitas dificuldades. Alguns governadores dos territórios próximos a Jerusalém temeram a reedificação da cidade. Eles viam essa reedificação como sendo uma ameaça então ao seu domínio. E por conta disso, eles começaram a levantar várias barreiras à reconstrução de Jerusalém, de tal maneira que eles fazem a cabeça do rei Artaxerxes para interromper então a obra da reedificação da cidade. O rei Artaxerxes, orientado então por esses governadores que ficavam além do Eufrates, ele manda então interromper a obra. É nesse contexto que Deus faz um chamado então a um novo libertador. Esse novo libertador é o Neemias. O Neemias ele recebe o chamado de Deus para cumprir essa missão de dar sequência à reconstrução da cidade. Nós percebemos que até aqui Deus tem cumprido a sua promessa, pelo menos parcialmente, de levar o povo de volta a Jerusalém e dar a eles, naquela localidade, a paz prometida 70 anos antes. Devido a todas as dificuldades, nós podemos imaginar que a missão de Neemias não era nada fácil. Ele teria então que lidar com esses problemas, ele teria então que lidar com esses governadores e ainda convencer o seu próprio povo a continuar na missão de edificação a despeito das dificuldades enfrentadas. Mas como eu já falei para vocês, a missão de Zorobabel, a missão de Esdras e a missão de Neemias foi a missão dada por Deus. Por isso, a boa mão do Senhor guiou Zorobabel, guiou Esdras e também guiará Neemias no cumprimento dessa missão. Portanto, meus amigos, o mesmo Deus que guiou a vida de Zorobabel, que guiou a vida de Esdras, que guiou a vida e ministério de Neemias, é o mesmo Deus que guia a minha e a tua vida. Que possamos confiar em nosso Deus cada vez mais, nos colocar em suas mãos, para que Ele cumpra em nós o seu querer, para que Ele realize em nossa vida os seus sonhos. Que o seu dia seja um dia de bênção e que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. Forte abraço, até o nosso próximo estudo. Olá, amigos, seja bem-vindo em mais um estudo. Estamos no estudo número 2, que fala sobre a história de Neemias. No estudo de hoje falaremos sobre Neemias recebendo más notícias. Pela cronologia bíblica, nós sabemos que já houve 2 momentos em que o povo voltou a Jerusalém. O primeiro retorno aconteceu sob a liderança de Zorobabel, o segundo sob a liderança de Esdras. E na lição dessa semana estamos estudando um pouquinho sobre a vida da pessoa que será responsável pelo terceiro retorno, Neemias. A lição de hoje começa falando a respeito da semelhança entre o início do livro de Daniel e o início do livro de Neemias. A semelhança entre esses 2 livros se dá pelas más notícias que ocorrem tanto em um quanto em outro.
O capítulo 1 desse livro, Neemias, vai nos dizer que más notícias são essas. O capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como já vimos nos estudos anteriores, muitos judeus retornaram a Jerusalém, mas a situação deles era bastante complicada. O primeiro grupo a retornar conseguiu cumprir sua missão, que era construir o templo, mas o segundo grupo não teve tanto sucesso assim. Eles não conseguiram cumprir a missão de reconstruir a cidade. Quando eles começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém, houve muitos empecilhos. Alguns povos das regiões vizinhas não gostaram nada da ideia de que Jerusalém fosse edificada novamente. E por isso, fizeram de tudo para que esse projeto não fosse finalizado. Nesse período, alguns judeus voltam à cidade de Suzã, que era um dos 4 centros administrativos do reino da Pérsia, e quando eles chegam, eles relatam para Neemias o estado da cidade e a condição do povo. Entre esses judeus é destacado na Bíblia um chamado de Anani. O Neemias chega a chamá-lo de um dos meus irmãos. Essa frase pode indicar tanto que Anani poderia ser um irmão de sangue de Neemias, quanto um contemporâneo israelita. O fato é que as notícias que Anani dá a Neemias o fazem chorar. Ele se entristece muito a saber a condição do povo de Deus. As notícias que Neemias recebe o levam ainda a orar e jejuar, clamando a Deus por intervenção. As notícias que Neemias recebeu foram basicamente 3. Primeiro, a cidade não foi concluída pelo segundo grupo, que voltou com Esdras. Número 2, os samaritanos destroem os muros de Jerusalém. E número 3, por causa de tanta reclamação dos governadores das províncias além do Eufrates, o rei Artaxerxes acaba então interrompendo o progresso da obra em Jerusalém. O Neemias fica sabendo ainda sobre o templo, que estava concluído, isso foi concluído na época de Zorobabel ainda, mas não estava ainda funcionando, porque as pessoas que oficiariam o templo não tinham lugar então para morar, uma vez que a cidade não estava reconstruída. Portanto, a lição de hoje, domingo, nos dá um panorama do que está acontecendo em Jerusalém na época de Neemias. As notícias que Neemias recebe o despertam e fazem com que ele se levanta como o próximo a levar o povo de volta a Jerusalém. O Neemias sabia da dificuldade que o povo estava enfrentando, porque eram muitos os opositores. Sabendo disso, ele não vai reclamar da falta de fé das pessoas por não continuarem a obra e nem vai se maldizer por causa da situação de Israel. Muito pelo contrário. Quando isso acontece, quando ele fica sabendo dessas notícias, ele corre para o único que pode ajudar a resolver o problema, que é Deus. E é nesse momento, então, depois de saber de tudo isso, da condição do povo, da condição da cidade, é que ele vai, então, jejuar e orar, clamando ao Senhor por socorro. A história de Neemias nos ensina muito a respeito de como deve ser o nosso viver. Nos ensina muito a respeito de como resolver problemas. Que nós também, quando passarmos por lutas, quando passarmos por dificuldades, quando as portas se fecharem, que possamos fazer como Neemias, jejuar e orar ao Senhor, clamando a Deus por intervenção em nossa vida, na vida dos nossos queridos. Que você possa confiar em Deus cada dia mais e buscar aos pés de Cristo a resolução dos seus problemas. Olá, amigos, de volta com mais um estudo. No estudo de ontem falamos a respeito das notícias que Neemias recebeu sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo. No estudo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre qual foi a reação de Neemias ao saber de tudo isso. Como falamos ontem, Neemias jejuou, Neemias orou. Hoje aprenderemos um pouquinho sobre o conteúdo dessa oração. E essa oração nós podemos ler a partir do versículo 5 do capítulo 1 desse livro. E diz assim: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então
Ainda que os vossos rejeitadores estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e a dos teus servos que agradam-se de teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Essa foi a oração que Neemias fez a Deus, clamando a Deus que o ajudasse nessa empreitada, clamando a Deus que o apoiasse, clamando a Deus que o socorresse nesse momento de dificuldade. A lição de hoje destaca 7 pontos interessantes na oração de Neemias. Eu quero falar cada um deles com vocês. O primeiro ponto é que Neemias ele começa a oração reconhecendo a grandeza e a misericórdia de Deus. Ele diz assim: Senhor, Tu és grande e tens misericórdia. O segundo ponto da oração é que Neemias faz uma súplica para que Deus ouvisse sua oração. Ele fala: Senhor, ouça-me. O ponto número 3 da oração de Neemias é que ele confessa os pecados, não somente os do povo, mas os seus próprios pecados. Número 4, o Neemias ele faz uma solicitação de que o Senhor se lembrasse de suas promessas. Número 5, Neemias ele faz uma reafirmação de que Deus havia resgatado seu povo. Número 6, ele faz uma nova súplica para que Deus ouvisse sua oração. Mais uma vez ele fala: Senhor, ouça-me. E número 7, ele faz um pedido especial de ajuda. Deus concede prosperidade e misericórdia, é o que Neemias então fala em sua oração. O que é muito interessante nesse texto é que, mais uma vez, ao olharmos o que está escrito em Neemias, nos lembramos na mesma hora daquilo que está escrito em Daniel capítulo 9. A oração de Daniel e a oração de Neemias é muito parecida. É provável que Neemias tivesse familiaridade com a oração de Daniel, que ele a conhecesse. De todos esses pontos que eu falei a vocês, tem 3 que se destacam tanto na oração de Neemias quanto na oração de Daniel. Ambos enfatizam a grandeza de Deus, a pecaminosidade humana e a necessidade que eles têm de ajuda. O que chama mais ainda a atenção na oração de Neemias é quando ele lembra a Deus de suas próprias promessas. O Neemias cita na sua oração a maldição principal de se quebrar a lei, o exílio. E ele diz a Deus: o Senhor prometeu que quando fôssemos infiéis nós seríamos levados para o exílio. Isso já aconteceu. Se a promessa referente à infidelidade aconteceu, certamente a promessa do retorno também aconteceria, porque uma dependia da outra. Da mesma forma que Deus prometeu que levaria o povo ao cativeiro se eles fossem infiéis, ele também prometeu que os traria de volta. Então, o principal argumento de Neemias para clamar a Deus por socorro e libertação do cativeiro é o próprio cativeiro, é o fato de ter acontecido o exílio. A lição destaca que Neemias não teve medo de reivindicar as promessas de Deus e nem mesmo de lembrar a Deus suas próprias promessas. Que o Senhor nos dê ousadia, então, para fazermos o mesmo, para confiarmos em seu poder, para clamarmos a Ele por ajuda. Ele lembrou a Deus não porque Deus tivesse esquecido, mas porque ele sabia que Deus sente prazer em socorrer o seu povo, que Deus se alegra em socorrer aqueles que o buscam. Neemias exaltou a grandeza divina, reconheceu seus próprios pecados e clamou ao Senhor por ajuda. Quais são as promessas de Deus que você quer reivindicar hoje? Em quais aspectos de sua vida a intervenção divina é mais urgente? Quando o problema bater a sua porta, faça igual Neemias. Corra para quem pode resolver o seu problema. Corra para quem tem a solução. Que Deus te dê um dia abençoado. Que esse dia seja um dia de oração. Seja um dia de você ver o poder de Deus em tua vida. Forte abraço, até o nosso próximo estudo. Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um estudo e o tema de hoje é Neemias se manifesta. Estamos estudando a lição do 4º trimestre de 2019, que tem como tema Esdras e Neemias. Na lição desse trimestre, nós temos estudado os eventos que ocorreram na vida desses 2 grandes homens de Deus. O contexto em que eles viveram é o contexto, então, do exílio. O exílio foi a expulsão do povo de Deus de suas terras devido à sua infidelidade. O exílio já havia sido predito por Deus, como nós vimos no estudo de ontem, bem como também a libertação desse exílio, ou seja, o retorno para a terra de Judá. E nesse contexto, então, é que vive esse personagem chamado Neemias. No estudo de domingo, nós vimos Neemias recebendo más notícias. Depois de ficar sabendo a situação do povo, a situação da cidade, o Neemias se entristece muito. E entramos então na parte de segunda-feira, quando Neemias ora, quando Neemias intercede por esse povo. Todo esse acontecimento, desde o recebimento da notícia, a oração de Neemias, até ele conversar com o rei, para que o rei o libere para ir ajudar,
Passam-se mais ou menos 4 meses. Quando Neemias recebe notícias da situação de Judá, é mais ou menos ali por volta do mês de novembro, dezembro. Quando ele tem então a oportunidade de conversar com o rei para fazer o pedido de ir a Judá, é mais ou menos no mês de março, abril. Pois bem, no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, falaremos sobre a manifestação de Neemias ante toda essa situação que está acontecendo em Judá. Só para entendermos melhor, o Neemias exercia uma função muito importante no reino de Artaxerxes I, ele era o copeiro do rei. Diferente de Esdras que estamos na semana passada, nós sabemos bem qual era a função de Neemias e podemos até ter uma certa noção do tipo de relacionamento que ele tinha com o rei. Por ser o copeiro do rei, ele era alguém que estava em constante contato com ele, de forma que eles poderiam ter um relacionamento próximo. Na época de Neemias, os copeiros poderiam ser alguém de extrema influência. E no reino da Síria, por exemplo, Esarhadon era o primeiro-ministro do rei. Isso nos mostra então que a função de copeiro era muito importante, tinha um grande destaque e por conta disso eles tinham então grande influência. A função do copeiro era provar as bebidas destinadas ao rei, para evitar que o rei sofresse algum tipo de contaminação, como por exemplo contaminação por veneno. Então antes de o rei tomar qualquer bebida, ela era oferecida primeiro ao copeiro. Pensando nesse risco, não deveria ser muito bom ser um copeiro. Mas devido a essa função então muito importante, o Neemias poderia então ter essa abertura para conversar com o rei a respeito daquilo que ele estava pensando. A lição nos traz o texto bíblico no qual essa história acontece. E o texto é Neemias, capítulo 2, versículo 1 a 8. E eu te convido a lermos esse texto. O texto diz o seguinte: No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Então temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a retifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mais deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Nesse texto nós podemos perceber algumas coisas interessantes. A primeira coisa que nos chama a atenção é a tristeza de Neemias. Já tinha se passado 4 meses desde que ele recebeu a notícia, mesmo assim ele continuava triste devido ao sofrimento do povo de Judá. Quando ele aparece então diante do rei com um semblante triste, o rei logo lhe pergunta qual é o motivo de estar triste. O Neemias a princípio fica com muito medo, mas pela misericórdia de Deus o rei então lhe é favorável. Outro ponto que chama a atenção é que quando o rei pergunta o motivo de ele estar triste, ele usa um argumento emotivo falando do sepulcro dos seus pais. Ele não fala da cidade diretamente. Ele apela ao coração do rei. A Bíblia menciona também nesse texto a presença da rainha. E pode ser que ela tenha influenciado de alguma maneira a decisão do rei, uma vez que alguns autores chegam a dizer que Artaxerxes era fortemente influenciado por suas mulheres. Depois que Neemias consegue conquistar o coração do rei com o argumento lá dos sepulcros, ele então fala abertamente de Judá. Pelo que podemos ver, o argumento de Neemias dá certo, ele consegue convencer o rei lhe dá autorização para ir a Judá, para continuar a reedificação da cidade que estava parada. E quando Neemias percebe que está dando tudo certo, ele faz um pedido ao rei. O pedido dele é justamente cartas para que ele consiga ir ajudar em segurança, para que os governantes da além do Eufrates não incomodem como incomodaram os judeus do segundo retorno. Lembrando que o segundo grupo de judeus a retornar a Judá não conseguiram construir a cidade devido aos problemas causados por esses governantes. Neemias então é muito esperto, ele pega essa carta garantindo então que esses governantes não vão impedir a construção da cidade. Vendo que o rei está concedendo o que ele pede, ele faz mais outro pedido. Ele pede agora uma carta para entregar a Asaf, que era o responsável pelas matas do rei, ou seja, aquele que administrava as madeiras, e pede então madeira para 3 obras. Primeiro para as vigas do templo, depois para a reconstrução dos muros das cidades e madeira para a construção de sua própria casa. E o último verso que nós lemos termina falando aquela frase que eu já comentei com vocês: a boa mão do Senhor.
Depois que o Neemias fala com o rei, alcança misericórdia diante dele, recebe as cartas, ganha também o material necessário para trabalhar tanto no templo quanto no muro e em sua casa, ele reconhece que tudo isso aconteceu por causa da boa mão do Senhor, porque Deus estava guiando todo esse processo, porque Deus estava à frente de tudo isso. É interessante observarmos o período de tempo em que Neemias esteve orando. Ele orou durante 4 meses. E é possível que durante esse tempo ele tenha se perguntado por que de tanta demora, por que não estava dando certo, por que Deus não tinha dado nenhuma resposta ainda. A história de Neemias nos ensina muito acerca da oração. Às vezes nossas orações não serão respondidas de imediato, mas nós percebemos pela palavra de Deus que por mais que demore, as orações serão respondidas, pois o desígnio de Deus não conhece adiantamento nem tardança. Deus age no momento certo. O copeiro do rei deixa de ser o copeiro temporariamente para ser o governador de Judá, algo incomum na época. A boa resposta do rei veio como consequência da intervenção divina em sua vida, bem como uma resposta ao caráter de Neemias. Neemias, assim como Esdras, era um homem diferente, que buscava o Senhor em primeiro lugar em sua vida. O estudo da história de Neemias nos ensina lições preciosas. Primeiro, quando ele recebeu notícias tristes a respeito do seu povo, a sua primeira atitude foi orar ao Senhor, foi buscar a presença de Deus. Depois de 4 meses de oração, de jejum, clamando a Deus sua intervenção, Neemias então vê uma oportunidade em que ele pode trabalhar. O ponto principal que me chamou a atenção no estudo da lição de hoje é que a oração é muito importante e fará coisas que eu não tenho capacidade de fazer. Mas na história de Neemias eu aprendo também que tem coisas que eu posso fazer, essas coisas Deus não fará. O milagre acontece quando o esforço humano coopera então com o poder divino. Que o Senhor te abençoe, te dê um ótimo dia e que Ele te dê a certeza de que está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Forte abraço, até o nosso próximo estudo. A história de Neemias realmente é muito interessante. Já estudamos a respeito das notícias ruins que ele recebeu sobre Jerusalém. Já estudamos também sobre a sua reação diante dessas notícias, se ele orou, ele jejuou. Já falamos também sobre a conversa de Neemias com Artaxerxes. Nessa conversa, Neemias pede não apenas a liberação para Jerusalém, mas também material necessário para que possa construir a cidade. E hoje estudaremos mais uma parte dessa história, que é quando Neemias é enviado então para Jerusalém. Antes de continuar falando do vídeo de hoje, eu convido você que ainda não é inscrito no canal que você se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe também com seus irmãos, com a sua comunidade de fé, para que histórias de fé igual a de Neemias possam alcançar muitas pessoas. No vídeo de hoje, então, veremos o Neemias indo a Jerusalém. Como nós falamos no vídeo anterior, quando ele se apresenta diante do rei, o rei percebe a sua tristeza. O rei então pergunta o que ele quer, ele diz o que quer e, pela misericórdia de Deus, o pedido de Neemias é satisfeito, é realizado. Então ele vai à região de Judá, ele vai então levando cartas para Sanbalate, para Tobias, para Asaf. Esse Tobias era o governador de Amon e esse Sanbalate era o governador de Samaria. E Asaf, como nós já comentamos no vídeo anterior, ele era o responsável pelas matas do rei. No vídeo de hoje nós vemos o surgimento de mais um personagem, o Gesem, que era um árabe, também muito influente ali nas regiões de Judá. E o que chama a atenção no estudo de hoje é que mesmo Neemias levando cartas, a autorização do rei para construir a cidade, de cara ele enfrenta a oposição. Ele percebe então que está cercado de inimigos. Antes mesmo de Neemias ter qualquer ação, a oposição já está armada contra ele. Ele chega então em Judá por volta de 445, 444 a.C. e ele já começa a sentir as dificuldades que terá em sua missão. Pois, como eu já falei, ele está literalmente cercado de inimigos. Sanbalate no norte, Tobias no oriente e Gesem ao sul. Esses 3 homens, eles fazem frente então à revolta contra Neemias e os judeus que estavam dispostos a reconstruir a cidade. Mesmo Tobias tendo o nome judaico, ele era o governador de Amon. A lição até ressalta que o nome de Tobias significa o Senhor é bom, e fala também do nome do filho de Tobias, que é Joanã, que significa Deus é misericordioso. Mas tanto um quanto o outro nós podemos perceber que estão contra Neemias nesse projeto. O verso principal que a lição de hoje nos traz é Neemias capítulo 2, versículo 9 e 10. E diz o seguinte: Então fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel.
É interessante a gente ver que esses homens eles estavam insatisfeitos porque alguém estava buscando o bem de Israel. Todos eles oprimiam então o povo de Deus e não ficaram nada satisfeitos quando perceberam que Neemias estava vindo agora com uma comitiva real para desempenhar a função importante de erguer a cidade de Jerusalém novamente. Em vez de se alegrarem em ver o povo de Deus se levantando, eles ficaram irados e começaram então a lançar descréditos sobre a obra de Neemias. Nós veremos esses três personagens em outros textos, como por exemplo, no capítulo 2, versículo 9, nós vemos a insatisfação de Sambalate com a chegada de Neemias. E no capítulo 4, versículo 8, nós vemos o seguinte: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Essa confusão, essa rebelião foi liderada então por Sambalate. Então nós vemos Sambalate insatisfeito e sendo causador então de rebelião. Ele aparece no 2:9 com sua insatisfação e aparece no 4:8 com rebelião. O texto bíblico vai trazer esses personagens mais vezes e sempre que eles aparecem então uma atitude de oposição ao povo de Deus. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, fala mais uma vez de Sambalate. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. No capítulo 6, versículo 2, nós vemos uma forte oposição se levantando. O texto diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Aqui nesse texto eles levantam oposição e estão dispostos até mesmo a fazer dano à vida de Neemias. No capítulo 4, versículo 1, nós vemos indignação e aversão à obra desse servo de Deus, o Neemias. E no capítulo 6, versículo 6, nós vemos esses líderes, mais uma vez, trabalhando, tramando contra o Neemias. Dessa vez eles estão difamando o servo de Deus. Olha só o que nos diz o capítulo 6, versículo 6. Começando do 5. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Então nós percebemos a intenção de difamar o Neemias. Não era esse o objetivo de Neemias não era ser rei sobre o povo, mas era edificar uma cidade para o povo, para que eles pudessem habitar com conforto, para que eles pudessem habitar em um lugar e tivessem dignidade. Esse era o objetivo de Neemias, não era ser rei sobre o povo. Então nós vemos rebelião, nós vemos insatisfação, nós vemos difamação, vemos opositores que estão indignados contra a obra do servo de Deus. Neemias foi enviado a ajudar com uma missão muito importante, mas como podemos ver por meio do estudo da Bíblia, essa missão não vai ser nada fácil. Mas louvado seja o nome de Deus, porque foi ele quem chamou Neemias e colocou em suas mãos essa missão tão importante. E quando Deus chama, Deus ajuda. Quando Deus chama, Deus fortalece. Portanto, embora essa missão seja uma missão muito perigosa, uma missão arriscada, embora Neemias esteja cercado de inimigos, essa é uma missão que não tem como dar errado, porque o Senhor dos Exércitos está ao lado de Neemias. Quando eu leio histórias como essas, eu me lembro do profeta Eliseu. Mas são os que estão conosco dos que os que estão com ele. Que durante esse dia você possa lembrar disso também, que o Senhor está do teu lado para te fortalecer, para te ajudar, e quem quer que se levante contra você com oposição, com difamação, com indignação, cairá por terra. Porque o servo de Deus jamais lutará sozinho, porque o servo de Deus é um vencedor. Que o teu dia seja um dia de vitória, que o teu dia seja um dia de bênção e comunhão com Deus. Lembre-se, buscar em primeiro lugar o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Deus pode te ajudar naquilo que você precisa. Nunca se esqueça disso. Forte abraço, até o nosso próximo estudo. Chegamos à nossa lição de quinta-feira, que tem como tema Neemias se prepara para a sua tarefa. Como vimos até aqui, Deus chamou Neemias para uma missão muito importante e deu suficientes provas de que o estava guiando nessa missão. Até aqui, então, nós vemos a boa mão do Senhor cuidando do seu servo, guiando o seu servo no cumprimento de sua missão. O que é interessante na lição de domingo é que ela destaca que mesmo Neemias, tendo a certeza de que Deus estava com ele, ele continuou cauteloso. Ele sabia que Deus o estava guiando, mesmo assim, ele tomou os devidos cuidados em sua missão. Durante toda essa semana, nós já vimos vários textos em que mostram a atuação de Deus na vida de Neemias. Eu quero ler mais um com vocês. Vamos para Neemias, capítulo 2, versículo 18 até o 20. Diz assim:
E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, que é isto que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e retificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meus amigos, a vida de Neemias nos ensina lições preciosas. No texto que acabamos de ler, você percebe a ousadia, a coragem de Neemias. Você percebe a disposição que ele tem em cumprir tudo aquilo que o Senhor ordenou. Mas as lições que aprendemos por meio de sua vida são as seguintes. Primeiro, Neemias manteve sua missão em segredo. No preparo para cumprir sua tarefa, ele sai, faz o reconhecimento da cidade, vê a situação, mas ele não revela ainda os planos que tem em seu coração. Não revela nem para os inimigos, nem mesmo para os seus amigos, para os judeus, sacerdotes, não revela para ninguém. A primeira lição que nós aprendemos com Neemias é o segredo. A segunda lição que nós aprendemos com Neemias é o planejamento. Não é porque Deus está guiando todo o processo que eu não vou planejar. Não é porque Deus está me dando vitória que eu não vou fazer minhas provisões. Como nós já estudamos anteriormente, Deus faz aquilo que nós não damos conta. Tem coisas que nós podemos fazer, essas Deus não faz. E a outra lição que nós aprendemos com Neemias é que antes de levar o povo a reedificar, ele primeiro contou as experiências vividas ao lado de Deus. Primeiro ele contou as bênçãos que Deus tinha feito em sua vida. Depois que o povo viu os milagres, as maravilhas, Deus conduzindo a vida de Neemias, eles então estavam prontos para aceitar o convite. Eles então estavam prontos para receberem a proposta de continuar ou de trabalhar na edificação da cidade. Então nós aprendemos que Neemias começa seu trabalho em segredo, Neemias planeja, Neemias, antes de chamar o povo, ele os encoraja para que eles possam ver na vida dele mesmo, Neemias, a intervenção divina. A atitude de Neemias diante dos problemas nos mostra quem ele era e também nos mostra o Deus a quem ele servia. Neemias conhecia muito bem o seu Deus, ele sabia que o Deus dele era o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus que cumpre promessas, por isso ele não hesitou, ele seguiu firme a sua missão. Que possamos aprender com a história de Neemias, que possamos ser corajosos a despeito das dificuldades que enfrentamos, que as nossas atitudes possam revelar o Deus maravilhoso que nós servimos. Que o Senhor te abençoe, forte abraço, até o nosso próximo estudo. Meus amigos, infelizmente chegamos ao final do nosso estudo adicional. Foi muito bom passar esses momentos com vocês. Aprendi muito sobre a história de Neemias, eu espero que você tenha aprendido também. Espero que você esteja gostando dessa lição. E lembrando, se você tem gostado do nosso canal, divulgue e apresente a mais pessoas. Fale também para a sua igreja, se inscreva no canal e compartilhe também com seus amigos, para que a mensagem de Deus possa alcançar mais pessoas. A dica de leitura de hoje está em Profetas e Reis, na página 628 a 634, que vai falar sobre um homem oportuno. Vale a pena vocês lerem esse capítulo, tem mensagens poderosas, vai descrever um pouquinho mais daquilo que a gente já falou durante essa semana. Durante toda essa semana nós aprendemos que Neemias era um homem de oração. Essa era a principal característica de Neemias. Ele esperou um período de 4 meses, porque Neemias não queria tomar nenhuma atitude precipitada. Ele estava disposto a ir, desde que tivesse a certeza de que Deus o estava guiando. A história de Neemias, como a gente tem falado durante toda essa semana, nos ensina muito sobre a oração. Ele era um homem de oração. Um outro ponto que eu aprendi essa semana sobre a vida de Neemias é que devemos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Você já deve ter ouvido alguma vez a seguinte frase: Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Na história de Neemias, essa frase é um pouquinho diferente. Deus não escolhe os capacitados, Ele escolhe os disponíveis. Muitas pessoas são extremamente capacitadas, mas infelizmente elas não estão disponíveis para Deus. Neemias só precisava de uma coisa para fazer a vontade de Deus. Só ter a certeza de que Deus o estava guiando. A partir do momento que Deus mostrou para ele que ele estava na direção, que ele estava fazendo um chamado a ele, ele não hesitou. Ele orou durante 4 meses. Quando ele obteve a resposta, ele foi firme rumo ao chamado que Deus tinha feito a ele. Neemias, então, ele vai a Jerusalém, ele começa uma missão. A gente viu na parte de quinta-feira a maneira como ele se porta em segredo, planejando e encorajando o povo de Deus para o cumprimento da missão. A história de Neemias e de tantos outros homens e mulheres da Bíblia nos ensinam que geralmente o chamado de Deus é acompanhado de problemas, é acompanhado de dificuldades. Nem sempre tudo vai ser fácil. Enfrentaremos problemas, mas essas histórias nos ensinam também que
que Deus estará conosco em toda e qualquer situação, nos dando força e coragem, porque a missão é dele. Lembre-se sempre, a força não está em quem vai, a força está em quem envia. Meu apelo essa semana é que nós permaneçamos firmes, crendo que a boa mão do Senhor nos guiará em todo o propósito que Ele colocar em nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor confirme cada vez mais o teu chamado e que em Cristo você seja mais que vencedor. Forte abraço, até o nosso próximo estudo em que falaremos sobre o chamado de Deus. Até lá!